Bom, rapaziada, vamos voltar aqui, bloco 2, módulo um. Nós tratamos do direito penal, definição, a função do Código Penal e agora vimos as fontes do direito penal, tanto fonte material quanto a fonte formal, fonte imediata, e agora vamos trabalhar os princípios do direito penal que vão nortear, ó, que vão dar suporte ao direito penal e vai facilitar a compreensão de qualquer ramo do direito, no caso específico aqui do direito penal. Um dos princípios mais importantes do direito penal é o princípio da ampla defesa, que é o que? A garantia que ninguém pode sofrer as consequências de uma sentença sem ter a possibilidade o quê? De fazer parte do processo, de exercer a sua ampla defesa, os meios aqui, ó, possibilidade de ser parte do processo, mas de utilizar os meios de prova para você provar a sua inocência. Até mesmo porque nós vamos ver que um dos princípios que vigem no direito penal é consubstanciado, previsto expressamente na Constituição Federal, é o princípio da inocência, o princípio da não culpabilidade. Ou seja, a pessoa é inocente até prove o contrário. Até uma sentença transitada em julgado. O que é uma sentença transitada em julgado? É aquela sentença que não cabe mais recurso. E hoje o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que é aquela pessoa que interpreta a Constituição, que é a nossa lei máxima, prevê que não existe prisão de segunda instância. Ou seja, mesmo que uma pessoa seja condenada aqui no juízo de primeira instância que a gente lida, deixa eu fechar aqui, mesmo que a pessoa seja condenada aqui no juízo de primeiro grau, sobe o recurso para o tribunal de segunda instância, que a gente chama, mesmo que se for confirmada a sentença de condenação lá na segunda instância, se a parte recorrer ao STJ, ao STF, enquanto não transitar em julgado, ou seja, enquanto não definir que aquela sentença não cabe mais recurso, a pessoa não pode ser presa. Se é certo, se é errado, não vamos entrar no mérito da questão. Então, o princípio da ampla defesa é você poder usar o direito, os meios de prova para você provar a sua inocência, se você assim considera. O princípio da legalidade, nós vimos que também é chamado princípio o quê? Da reserva legal. Fizemos até um exercício no bloco 1 sobre isso. Fala o quê? Que para tratar da limitação da liberdade dos cidadãos, tem que ser o quê? Um princípio legal. Existe uma previsão legal. Esse princípio está fundamentado na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 2, que diz: ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Então tem que ter uma lei antecedente, como nós falamos, que define o crime, e depois você pratica determinado ato, você vai ser regido por essa lei que foi criada anteriormente. Ou seja, eu não posso praticar uma conduta que hoje não é considerada crime, daqui 2 dias publica-se uma lei dizendo que aquela conduta que eu havia praticado agora ela é crime. Ou seja, a lei ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Diferente que, vamos supor, eu cometo um crime, que eu cometo um fato que é tido como crime. Daqui a 2 meses, 3 meses, um ano, tem uma lei que diz que aquele ato que eu cometi agora não é mais crime. A lei, para retroagir, ela pode, para beneficiar o réu. Para prejudicar, não pode. Então, isso aí, esse princípio está previsto na Constituição Federal. Nós vamos ver que, para limitar o poder do governante, daquela pessoa que faz as leis, no caso é o poder legislativo, né, os deputados federais, deputados estaduais, em tese deputados federais, porque faz parte de um poder da União. Existem 4 estruturas que o princípio da legalidade ela deve obedecer. Ó, não há lei nem pena sem lei
anterior. Está lá no Código Penal. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Não existe pena sem prévia cominação legal. Ou seja, a lei tem que ser anterior ao crime. Ó, lex prévia. Tem que ter uma lei prévia, uma lei anterior. Então, para aplicar a pena, exige a existência de uma lei de acordo com o processo legislativo, impedindo a retroatividade da mesma. A lei só pode retroagir para beneficiar o réu. Então, a pena define um fato como infração à lei antes da existência da última, ou seja, antes da existência desta lei. Ato praticado hostil, pois sem a existência da lei não existe violação. Então, tem que ser uma lei anterior à conduta do agente. Ó, aqui outro subestrutura do princípio da legalidade. Não há crime sem lei estrita, ou seja, tem que ser uma lei em sentido formal, tem que ser escrita. Não existe costume incriminador. Lembra que eu falei que o costume não pode criar um tipo penal? Tem que ser lei escrita, ó, escrita formalmente para estabelecer crimes e sanções penais. Costume não pode ter a mesma capacidade de uma lei, no sentido formal. Ó, não há crime, saiu errado aqui a palavrinha crime, sem pena estrita. O que é analogia? Quando não existe lei, são aplicados os princípios gerais do direito e a analogia é um deles. Ou seja, na mesma situação, se não existe lei, existe uma situação parecida que você pode usar nessa mesma situação. Isso que é analogia. Ó, mas a analogia ela não pode ser usada também o quê? Para criminalizar a conduta, sem que esteja expressamente definida em lei, fundamentar ou agravar penas. Somente a analogia em malam parte é possível no direito penal. Assim como não existe o costume para poder incriminar uma conduta, a analogia pode ser usada em malam partem. O que quer dizer isso? Em favor do agente. Todas as vezes que você tiver dúvidas se aquela determinada situação vai prejudicar ou vai beneficiar o réu, o agente, o sujeito passivo, você tem que ter em mente que para ajudar, para favorecer, pode ser usado, para prejudicar, não. Assim como costume, assim como analogia. Para beneficiar em bona parte. Para beneficiar é bom para a parte, é possível aplicar. Se for desfavorável, não é possível. Ó, outra subestrutura do princípio da legalidade. Não há crime sem pena, sem lei certa. Tem que ser uma lei certa, que seja clara na escrita, não pode haver possibilidade de margem, de dúvida. A lei não pode ser obscura, é uma das características também do princípio da legalidade. O próximo princípio que a gente vai ver é da intervenção mínima. Lembra que eu falei para os senhores que a função principal, a função primordial do direito penal é preservar os bens mais relevantes, mais importantes para a sociedade. Então, o Estado, quando eu digo o Estado, o ente público, quanto menos ele intervir na vida privada, na vida das pessoas, melhor. Então, ó, o princípio da intervenção mínima expressa que só deve recorrer ao direito penal se os outros ramos do direito não forem suficientes. Lembra que eu falei direito civil, direito de família? Se aquele outro ramo do direito, que não o direito penal, falhar com insuficiente para normatizar, para regulamentar aquela situação específica, aí então você aplica o direito penal. Então, o direito penal é a última opção, que a gente chama de última ratio, para ser usado e somente pode ser usado quando necessário. O princípio da intervenção mínima, ele subdivide em dois aspectos, que é a fragmentaridade, é o caráter fragmentário do direito penal, e a subsidiariedade. O que significa isso? Fragmentariedade.
Somente ilícito que atenta contra os valores fundamentais da sociedade deve ser considerado como infração penal. Ou seja, somente o bem jurídico tutelado tem que ser aquele bem jurídico mais relevante, mais importante para a sociedade. Se não for, não deve ser garantido, protegido pelo direito penal. Isso é o que significa o subprincípio, vamos dizer assim, da intervenção mínima, que é a fragmentaridade. O caráter fragmentário do direito penal é analisado no plano abstrato, ou seja, quando os atores do poder legislativo, os deputados, estão fazendo a lei. O que é um plano abstrato? Ainda não aconteceu aquela determinada conduta, mas ele tem que ter em mente que a função do direito penal, por isso nós vimos qual é a função do direito penal, por isso nós vimos quais as fontes do direito penal, o legislador ele também tem que ter essa mentalidade. Não pode banalizar e proteger qualquer conduta, mas somente aquilo que protege o bem jurídico mais importante. Nada impede, que condutas que inicialmente eram consideradas típicas, toda vez que eu falo típico, é que existe um tipo penal incriminador, dizendo que aquela determinada conduta é crime. Então, nada impede que uma conduta que era considerada crime seja descriminalizada. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do crime de adultério? Adultério, trair a esposa, o esposo, já foi considerado crime no Código Penal. Só que eu também falei para vocês que o direito ele é dinâmico, ele vai mudando de acordo com a sociedade, com o aprimoramento da sociedade. Valores que até então eram relevantes no passado, hoje não são mais. O adultério é um deles. Então, hoje, o adultério não é considerado mais crime. Isso se chama fragmentalidade às avessas. O que é fragmentalidade às avessas? É justamente isso. É uma situação que antigamente era considerada como típica, era considerado crime, hoje não é mais. Já o princípio da subsidiariedade, ele diz que o direito penal é um executor de reserva, que a gente chama também de soldado de reserva. O que significa isso? Somente quando outros ramos do direito não forem aptos a controlar a ordem pública, que é a paz social, que é o bem objetivo, o bem comum, é que deve-se usar o direito penal. Ou seja, o direito penal deve proteger os bens mais importantes, subprincípio da fragmentalidade. E também tem que ser o soldado de reserva. Somente se os demais ramos do direito não forem suficientes para regulamentar aquela situação é que você vai usar o direito penal. Princípio da lesividade, outro princípio do direito penal. Apenas condutas que causem lesão ou ameaça de lesão a bens jurídicos importantes são considerados crime. Ou seja, aquela conduta praticada pelo agente tem que pelo menos lesionar ou uma ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado pelo Estado. Se não houver nem lesão e nem ameaça à lesão, a pessoa não pode ser, aquela conduta não pode ser tipificada como crime. Ela deve representar um dano real ou pelo menos potencial à sociedade. Por exemplo, se eu me mutilar, pegar um estilete aqui e me cortar todo, eu estou causando lesão ou ameaça à lesão a bem jurídico protegido pela sociedade? É a minha vida. Eu não estou causando mal injusto a nenhuma outra pessoa, senão a mim mesmo. Então, isso não é considerado crime. O direito penal ele não pode proibir o quê? A incriminação de quê? Condutas internas. Estou lesando somente a mim mesmo. Características pessoais, condutas moralmente reprováveis. Um ato pode ser imoral, mas não é ilegal. Como exemplo, hoje, o adultério. Você trair a sua esposa, já que você está violando um princípio, um dever conjugal, é imoral? Eu acredito que seja, né? Se você casou, se você jurou fidelidade, você tem que respeitar os direitos conjugais do seu cônjuge, do marido, da esposa, quem quer que seja. Então, hoje, o adultério é uma conduta imoral para alguns, para mim eu considero, mas não é ilegal. Você também não pode criminalizar
As condutas que não ultrapassam a esfera do autor, como esse exemplo que eu falei da autolesão. Eu estou prejudicando só a mim mesmo, não estou prejudicando quem quer que seja. Princípio da insignificância ou da bagatela. Nós fizemos um exercício no bloco anterior que falava do princípio da insignificância. Condutas de mínima relevância que não afetam significativamente, ou seja, não afetam assim de forma importante os bens protegidos do direito penal, não deve ser criminalizado. Causa exclusão da tipicidade. Resulta o quê? Na tipicidade do fato. Como nós falamos, existe a tipicidade formal. O que é a tipicidade formal? Por exemplo, se eu furtar 5 bombons serenata no supermercado, existe a tipicidade formal? Existe. Lá no artigo 155 do Código Penal fala assim: furtar coisa alheia móvel. Eu estou furtando coisa alheia móvel? É meus bombons? Não, é do supermercado. Então, existe a tipicidade formal. O que é tipicidade formal? Aquela minha conduta é contrária ao ordenamento jurídico, porque lá no artigo 155 diz que eu não posso me apropriar indevidamente de coisa alheia móvel, como os bombons. Então, a tipicidade formal existe, está aqui, está previsto na lei. Não existe a tipicidade material, porque essa é uma conduta insignificante, não está afetando significativamente o bem protegido, que é, nesse caso aí, os bens alheios do supermercado. Então, o princípio da insignificância ou da bagatela exclui o quê? A tipicidade não formal, que existe a previsão na lei, mas a tipicidade material. Por isso que a gente fala que o fato ele é o quê? Atípico. Ele não existe tipicidade, porque para ser típico tem que existir a tipicidade formal e a tipicidade formal. No módulo 2 a gente vai trabalhar bem sobre a tipicidade. Então vamos lá, embora exista a subsunção do fato à norma, que é a tipicidade formal que nós falamos, resta prejudicada o quê? A tipicidade material, uma vez que ainda existe lesão ou perigo à lesão ao bem jurídico tutelado. Então o que eu quero que vocês saibam? O princípio da insignificância exclui o quê? A tipicidade, mas a tipicidade material. A formal existe, a material não. Quais são os requisitos para que possa ser aplicado o princípio da insignificância, também chamado de bagatela? Mínima ofensividade da conduta, a conduta do agente tem que ser mínima, a ofensa. A ausência de periculosidade social da ação, o furto de 5 bombons serenata está demonstrando aquela ação como perigosa? Não. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Embora furtar não é legal, não é bacana, porque você está infringindo, está desobedecendo o que diz a lei, a reprovabilidade desse comportamento não é tão grande assim. Esses requisitos objetivos foram definidos pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele que estabeleceu esses requisitos. Inexpressividade da lesão jurídica. A lesão jurídica foi causada? Foi, mas ela foi inexpressiva, foi mínima. Então, se tiver presente esses requisitos objetivos aqui, aplica-se o princípio da insignificância. Princípio da adequação social. O direito penal deve estar em harmonia com a realidade social do seu tempo. Lembra que eu falei que o direito ele é dinâmico, ele vai mudando com o tempo? Então, às vezes, os valores vigentes de uma sociedade, de um determinado tempo, é um e hoje são outros. Por exemplo, do princípio da adequação social. Trotes administrativo moderado, quando a pessoa entra na faculdade, se ele não quiser raspar a cabeça, às vezes eles raspam na marra, dão bebida. Então, se for um trote moderado, ele é considerado como um fato aceitável dentro dessa realidade social. A circunscrição realizada pelos judeus, por exemplo, o pênis tem uma parte lá que eles rompem, que eles cortam, né? Os judeus. Então, é considerado adequação social. Alguns doutrinadores entendem, hoje não é mais a nossa realidade, mas um tempo atrás foi, quando usava muito DVD, havia falsificação desses DVDs.
Como era uma prática que todo mundo fazia, algumas pessoas estavam sendo presas por esse motivo e a defesa estava alegando que era um princípio da adequação social. Mas na época não foi aceitável, não. Disse que existe o artigo 184, parágrafo 2º, salvo engano, do Código Penal, que proíbe esse tipo de reprodução, se a pessoa visa lucro, então não se adequava a esse exemplo aqui da adequação social. Mas os trotes acadêmicos, por exemplo, se for de forma moderada, é aceito sim. Princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, ó. Não pode haver distinção de qualquer natureza. Princípio da isonomia e princípio da igualdade é a mesma coisa. Princípio da presunção de inocência é um preceito constitucional, ou seja, está previsto na Constituição Federal. Princípio da inocência ou da não culpabilidade. Até se prova em contrário, o agente, o sujeito ativo de um crime, ele é considerado inocente, a não ser que houver uma sentença transitada em julgado. É aquilo que eu falei para os senhores. Sentença transitada em julgado é aquela sentença que não caiba mais recurso. Transitou em julgado, pronto, a pessoa ele é condenado, ele não vai ser mais réu primário se ele cometeu outro delito num período depurador de 5 anos. Se cometeu após 5 anos, ele volta a ser primário. Enquanto ele está sendo processado, ele ainda é tecnicamente primário, ele só deixa de ser primário, ele vem a ser reincidente se ele cometer um novo crime dentro desse período de 5 anos, se houver sentença em julgado. Se ele estiver respondendo um processo, cometer outro crime, tecnicamente ele vai ser primário. Se ele cometer outro crime, tecnicamente ele vai ser primário até ele ser condenado de forma definitiva. Princípio da alteridade. O que significa isso? Também pode ser chamado de princípio da transcendência. Impossibilidade de uma pessoa ser autor e vítima do mesmo crime. Por isso, nenhuma pessoa pode ser responsabilizada penalmente por um ato que transgrida a ela mesma. Tem a ver também com o princípio que nós vimos aqui, que foi o princípio da lesividade. O princípio da lesividade tem que causar lesão ou ameaça à lesão a bens jurídicos importantes e não pode ser criminalizado o quê? Condutas que não ultrapassam a esfera do autor. Às vezes só está no pensamento dele. Como ele está causando lesão a ele mesmo, ele entra aqui também no princípio da alteridade. Ele não pode ser autor e vítima ao mesmo tempo. Eu estou sendo o autor, me mutilando aqui, estou sendo vítima desse mesmo crime. Não está transgredindo a mim mesmo, só estou causando lesão a mim mesmo, eu não posso ser responsabilizado por este crime. Princípio da culpabilidade. Cria restrição ao poder de punir. O agente ele só será responsável criminalmente quando ele cometer uma infração penal. Nós vamos ver nos próximos módulos que infração penal é o gênero na qual são espécies o crime e contravenção. Então, como nós falamos, um fato, para ser crime, ele tem que ser típico, tem que ter a previsão legal, ele tem que ser ilícito, contrário à lei, e ele tem que ser culpável. Por exemplo, o menor de 18 anos, ele é inimputável. Então, cabe o direito penal punir o autor imputável. Acima de 18 anos, se ele for maior de 18 anos, ele tem que ser responsável pelos seus atos, ele tem que ter consciência do ato praticado. Um esquizofrênico, se ele praticar um fato, quando ele está nesse estado aí, que ele não tem consciência do que ele está fazendo, ele também vai ser inimputável. Então, quando a pessoa não é imputável, ele é inimputável. Para ele ser inimputável, ele não vai ser responsabilizado por aquele ato, se ele estiver totalmente incapaz de entender o caráter ilícito, ilegal daquele fato. Então, o princípio da culpabilidade, a pessoa tem que ter a capacidade de consciência de reconhecer a ilicitude do comportamento, que aquele comportamento é ilegal, que aquele comportamento é contrário ao direito. Não existe no Brasil a responsabilidade objetiva. O que quer dizer isso? Para que seja considerado crime, o agente tem que praticar o fato com dolo ou culpa. O que é dolo? Nós vamos ver nos próximos módulos.
Dolo é a intenção de praticar o crime. Culpa é quando acontece pela negligência, pela perícia, e é isso. O fato tem que ser praticado pelo menos com dolo ou com culpa. A pessoa tem que ter capacidade e consciência daquilo que ele está fazendo. Já o princípio